Pronto. Pronto. Não. Uhum. Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe e nos permita aproveitar esta hora fazendo reflexões sobre a missão de Kardec. Kardec, o missionário da terceira revelação. Nós sabemos que conceitua-se como primeira revelação Moisés, a segunda revelação, a vinda de Jesus, e a terceira revelação, a volta dos ensinamentos de Jesus, através desse missionário, Allan Kardec, que trouxe de volta os ensinamentos de Jesus registrados no Novo Testamento, buscando fundamentar ali a doutrina espírita. E ao fazermos uma análise da personalidade de Kardec, buscando conhecer-lhe a cultura, aliada à profunda identificação com o Evangelho, não temos por objetivo homenagear-lhe a memória, simplesmente. Devemos vê-lo como alguém que veio para cumprir a promessa de Jesus. E a promessa de Jesus é a seguinte, está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ficará convosco para sempre. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, são duas as finalidades do Consolador. Lembrar os ensinamentos de Jesus e ainda acrescentar alguma coisa. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26. Portanto, Kardec não é o Consolador. Ele é o missionário que o trouxe. Nesse trabalho, pretendemos apenas avaliar a estatura espiritual desse missionário, não apenas para o nosso encantamento, mas a fim de nos conscientizarmos da nossa condição de beneficiários de sua obra, desse acervo imenso de esclarecimentos que marcaram efetivamente uma nova etapa na evolução humana. É necessário pensarmos em Kardec na sua época, a fim de avaliar-lhe o avanço no tempo em relação ao pensamento predominante de então. Para isso, precisaríamos todos de ter a possibilidade de nos transportar, de caminhar para o passado, a fim de sentirmos a época, com seus costumes e principalmente com suas limitações. Só assim poderíamos observar com justeza, o avanço do pensamento de Kardec em relação aos seus contemporâneos e até de muitos dos atuais pensadores das searas religiosas, políticas e sociais. Tomemos, por exemplo, a Igreja, recém-saída da Inquisição. Lembremos-nos que em Portugal terminou por decreto da regência em 1821. A Igreja ainda impunha terrivelmente o seu poder. Nos países ditos católicos, não havia separação entre o Estado e a Igreja. Para se ter ideia desse poder, é só nos lembrarmos de que, em 9 de outubro de 1861, na Espanha, foram queimadas em praça pública 300 obras espíritas legalmente importadas da França, no assim chamado Auto de Fé de Barcelona. O catolicismo romano tinha uma forte atuação junto aos governos. Em 1864, a encíclica Quanta Cura condena a tolerância religiosa.
E esse empenho em manter o poder não se restringiu ao século XIX, pois ainda no século XX, o Papa Pio X, através da encíclica Vehementes Nos, aliás, duas encíclicas, e Gravissimi Officii, condenam a separação entre o Estado e a Igreja. Na Espanha, em 1931, houve a laicização do poder civil com a limitação dos poderes da Igreja. Infelizmente, em 1953, durante a ditadura de Franco, mediante concordata com a Santa Sé, voltou o catolicismo a ser declarado religião única da nação espanhola. Em Portugal, durante a ditadura de Salazar, em pleno século XX, foi fechada a Federação Espírita Portuguesa e todos os seus bens foram confiscados. Curiosamente, até a Federação Esperantista Portuguesa fora fechada também. Isso porque os espíritas, de um modo geral, divulgaram, como divulgam até hoje, o idioma internacional, o Esperanto. Na França, terra de Kardec, o clima era um tanto diferente, mas não muito. Tenham-se em vista as perseguições e os ataques sofridos por Kardec, conforme a história nos relata. Entretanto, apesar da forte pressão dominadora da Igreja, no sentido de ser mantida a sua versão do cristianismo, durante o século XIX, em algumas partes da Igreja, da Europa, ocorria uma libertação quase rebelde de muitos intelectuais em relação às pregações religiosas, que já não mais conseguiam convencê-los. O descompasso entre a religião e a ciência se tornava cada vez mais agudo, ensejando um desencanto que levou muitos espíritos lúcidos à tomada de posições eminentemente materialistas, criando o ambiente para o surgimento do positivismo, doutrina que visa a superação dos estados teológico e metafísico, negando tudo que não fosse fisicamente mensurável e preparando o terreno para o materialismo do século XX. No campo social, a mensagem religiosa servia apenas para conestar o egoísmo vivenciado pelos poderosos, sem que houvesse a mínima ação no sentido de amenizar a desumana e angustiosa situação das classes trabalhadoras, notadamente dos operários. É dessa época a famosa frase atribuída a Karl Marx: a religião é o ópio do povo. E realmente o era, pois constatava-se facilmente a imensa distância que havia entre a mensagem simples, fraterna, amorosa e atuante de Jesus com aquilo que era oferecido como cristianismo pela Igreja, completamente comprometida com o poder temporal. Kardec não se curva à Igreja, mas não adere ao materialismo seco e destrutivo, como tantos pensadores do seu tempo. Sua visão de missionário permite-lhe discordar daquilo que a Igreja fornecia como verdade e possibilita-lhe uma proposta religiosa a ser experienciada, principalmente fora dos templos. Uma religião a ser vivida em clima de liberdade, tanto na área do sentimento quanto da razão, conforme os ensinamentos e exemplos de Jesus. Lembremos-nos de que Jesus, ao deixar a carta magna da sua doutrina,
o Sermão da Montanha, não o fez num templo, mas no seio do povo, em plena natureza. Por isso é chamado o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Kardec retoma a mensagem cristã na sua forma original, longe dos templos. Aplica-a à vida em todas as atividades humanas. Constata-se facilmente isto lendo a terceira parte de O Livro dos Espíritos, intitulada Leis Morais. Diante da atuação de Kardec, seria difícil enquadrá-lo nas áreas do conhecimento humano. Revela-se como teólogo ao dialogar com os espíritos superiores a respeito de Deus, demonstrando a independência e superioridade de pensamento em relação aos seus contemporâneos. Quando formula a pergunta, que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, porque quem pressupõe pessoa. E a sua visão transcendia a estreiteza da visão dos teólogos daquele tempo, que escreviam, falavam, anunciavam Deus como se fora um homem muito santo, etc., mas uma criatura com atributos até humanos. Por isso que Kardec pergunta, o que é Deus? O que é Deus? Porque nós não podemos, até por um defeito de linguagem, nós chamamos Deus Ele. As mulheres muitas vezes reagem contra isso. Línguas que têm um pronome neutro, como o Esperanto, por exemplo, eu prefiro usar o pronome neutro. Quando me refiro a Deus, eu não digo ri, li, nem xi, ele e ela. Eu digo sempre di, né? Porque é um pronome neutro, usado, assexuado. Mas Kardec disse o que é Deus, né? Numa época em que grandes pensadores estavam ainda atrelados à ideia de um Deus antropomórfico, portador de limitações humanas quanto à forma e aos seus atributos. O codificador demonstra que sua visão de Deus é cósmica, não é própria de templos nem de lugares, é cósmica. E está em perfeita consonância com os avanços da astronomia, que, caminhando à frente das religiões, já demonstrara àqueles que têm os olhos de ver que o universo conhecido, divulgado pela ciência, era maior do que o Deus ensinado por elas. Kardec pôde ver isso, pôde ver esse universo revelado pela ciência muito maior do que aquele universo revelado pelas religiões. Dentro daquela ideia ainda muito própria de setores religiosos, qual seja de considerar Deus fixado num templo, num local. Daí o absurdo de se chamar um templo religioso de casa de Deus. Casa de Deus. Entretanto, a concepção científica da grandeza cósmica de Deus não o impediu de resgatar a figura do Pai justo, providente, amoroso e infinitamente misericordioso, conforme os ensinamentos de Jesus, contrapondo-se frontalmente à criação nefasta dos teólogos, o inferno de penas eternas dentro do contexto cristão. Lembremos-nos, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus nunca falou em sofrimento eterno. Não existe uma palavra no Novo Testamento
que é o relato mais legítimo que nós temos dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus, o Novo Testamento, lá não existe nenhuma palavra que autorize alguém a falar em sofrimento eterno. O inferno de penas eternas foi criado pelos teólogos a partir dos primeiros séculos do movimento cristão no mundo. Mas foi se divulgando, foi se generalizando essa ideia e a humanidade passou a aceitar, passou a ver Deus, né, não como aquele pai amoroso, compassivo, que Jesus revelou, né, mostrando como um juiz, né, um juiz terrível, um juiz que condena uma criatura ao sofrimento eterno. E a teologia diz que a criatura fica lá queimando sem se consumir. Sem se consumir. Contra isso é que Kardec se contrapôs, né? E ele criou, então, ele escreveu o 4º livro do seu Pentateuco, O Céu e o Inferno. É obra que deveria fazer parte da bibliografia das faculdades de direito aqui no mundo, porque ali Kardec discute penas eternas, penas alternativas, a justiça de Deus, e denuncia ali essa criação absurda dos teólogos a respeito do inferno. Fala também do purgatório, que também foi outra invenção dos teólogos. O purgatório não encontra nenhum respaldo no Novo Testamento. Agora, é muito mais razoável ainda o purgatório, né, do que o inferno de penas eternas. E foi o purgatório, como nós sabemos, é que deu motivo a que Lutero iniciasse o movimento chamado protestante, né? As igrejas da ala protestante, né, não aceitam o purgatório, mas, infelizmente, continuam aceitando o inferno de penas eternas, ao arrepio dos ensinamentos de Jesus, que procurou mostrar sempre Deus como Pai amoroso. Agora, entretanto, se Kardec abriu as portas do inferno, demonstrou que aquelas do céu não se descerram às custas de ofícios religiosos encomendados, de cultos religiosos pagos, nem de legados post-mortem, mas sim através do esforço individual, intransferível e consciente de cada criatura, de cada espírito, conforme sentenciou Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Devemos nos lembrar, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus não ensinou rezas intermináveis, prolongadas, cânticos, a fim de nos dirigirmos a Deus em templos suntuosos, em locais determinados como locais sagrados. Não. Kardec trouxe de volta essa pureza, essa simplicidade dos ensinamentos de Jesus e, sobretudo, a objetividade dos seus ensinamentos. Ele demonstra com clareza a imortalidade da alma também, que fora tão bem demonstrada por Jesus, conforme o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Kardec, conhecedor profundo de o Novo Testamento, porque ele, embora de família católica,
nascido na França, fora enviado para a Suíça, aos 10 anos de idade, para ser discípulo do grande educador que o mundo conheceu, Pestalozzi. Mas é interessante se notar o seguinte, que Kardec nasceu num país de língua francesa, a França. Nasceu em Lyon e foi mandado para um país de língua alemã, onde ele teve, aos 10 anos de idade, de aprender uma outra língua para continuar os seus estudos. Será que não foi para lá porque o educandário era protestante? E num educandário protestante ele teria condições, teria oportunidade de consultar os ensinamentos de Jesus legitimamente registrados no Novo Testamento? Lembremos-nos de que o Novo Testamento era vedado ao conhecimento dos católicos. E lá ele pôde conhecer Jesus de acordo com o relato dos apóstolos do Novo Testamento, sem a interpretação dos teólogos, que com o passar do tempo desvirtuaram, desfiguraram os ensinamentos de Jesus. Então, nós devemos pensar nisso. Pensar nisso porque a mensagem espírita, ela se fundamenta na fé, mas principalmente na razão. Nós aprendemos com Jesus a raciocinar. Aprendemos com Jesus a raciocinar. Porque Jesus não trouxe uma mensagem mística. Jesus não era um pregador de atitudes místicas, no alto de uma montanha, por exemplo, de braços abertos, ficasse pregando adoração a Deus, etc. Não, Jesus ensinou-nos a vivenciarmos os seus ensinamentos na vida, fora dos templos, fora do momento de contemplação. Os momentos de contemplação ou de oração são muito exíguos mostrados por Jesus. Jesus nos mostra ação, atuação. Vejam bem que lá no Sermão da Montanha, registrado por Mateus, no capítulo 6, versículo 6, é muito importante que nós nos lembremos disso. Em pleno Sermão da Montanha, Jesus deixou uma pequenina orientação a respeito da prece, da oração, situando-a não no templo, não em santuários, não, no lar. Também isso não é pregado de um modo geral pelas religiões, porque liberta a criatura dos templos. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que tudo vê, em oculto te atenderá. Ele estabelece ali, né, um local e uma prática, um momento, uma prática para se comunicar com Deus, longe de rituais, de vestes especiais, de manuseio de objetos de culto e etc. Ali na intimidade do teu lar, no teu quarto, no teu cantinho, conversa com o Criador, na simplicidade das tuas palavras. E ele deixou um modelo simples de oração, que é o Pai Nosso. Deixou o Pai Nosso como um modelo simples de oração. E no versículo seguinte, no versículo 7, nós dissemos, Mateus 6,6. Mateus 6,7, ele diz o seguinte, não sereis ouvidos pelo muito repetirdes. Então fica muito claro, né, que Jesus trouxe essa religião simples para ser vivenciada em todos os lugares,
E ela deveria influir na criatura não só naqueles momentos no templo, mas em todos os atos da vida. Então, isso nos leva a meditar. Então, Kardec, depois, então, quando escreve O Céu e o Inferno, ele retoma o discurso amoroso de Jesus, lembrando também do ensinamento de João, né? Quando diz, Deus é amor. Deus é amor. Bem, mas Kardec também, agora entrando no outro particular da revelação espírita, ele demonstra com clareza a imortalidade da alma, que fora tão bem demonstrada por Jesus, conforme o apóstolo Paulo relata em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele, como conhecedor do Novo Testamento, ele retoma os ensinamentos do Paulo e demonstra a imortalidade da alma não como artigo de fé, estribado em dogmas, mas no campo da experimentação científica, através do resgate do exercício da mediunidade, prática que seria, mais tarde, objeto de estudos levados a efeito na área acadêmica, primeiramente sob o nome de metapsíquica e mais tarde de parapsicologia. Kardec retoma a prática milenar da comunicação dos espíritos, registradas na Bíblia desde o Novo Testamento, mas deixada de lado pelos teólogos. Na primeira carta do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, substituindo apenas a palavra profeta por médium, Kardec mostra ali toda uma prática mediúnica dos tempos apostólicos. Porque Paulo fala o seguinte, retoma as palavras de Paulo, Kardec retoma as palavras de Paulo. Né? Procurai a caridade, buscai primeiramente a prática dos dons, sobretudo o dom de profetizar. O que era o dom de profetizar? O dom de profetizar era simplesmente o exercício da mediunidade. Kardec não usou a palavra profeta, usando a palavra médium, tomada ao latim, talvez para não dizer que ele estava copiando o Novo Testamento, a Bíblia, enfim, porque a palavra profeta está amplamente usada na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. Ali, Kardec demonstra, para quem tem olhos de ver, como se processa uma reunião mediúnica, o diálogo com os espíritos, etc. Está muito claro ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Quem quiser ler, é só procurar ali que vai encontrar ensinamentos extraordinários. Mas nós não vamos falar sobre isso será desenvolvido numa outra palestra. A reencarnação, amplamente demonstrada no Novo Testamento e também no Velho Testamento. Há uma passagem no Velho Testamento que ainda fala da reencarnação. Mas no Novo Testamento nós vemos a reencarnação amplamente demonstrada. Aqui não é objeto desse estudo, nós fazemos um outro estudo falando da reencarnação no Novo Testamento, mostrando
várias passagens ali. Mas Kardec, que conhecia o Novo Testamento, ele analisou com clareza, com profundidade, de forma irretorquível, e escreveu em tese que o futuro que vivemos hoje tem consagrado como vitoriosa, pois até o presente momento não existe nenhum trabalho sério que conteste a reencarnação, conforme os termos exarados por Kardec lá no Livro dos Espíritos, no item 222. Esse item 222, que se constitui numa verdadeira tese sobre as existências sucessivas, né? Sobre a reencarnação. Mas eu nunca encontrei algum trabalho que contestasse esse trabalho. Pelo contrário, há alguns trabalhos que comprovam a reencarnação, se bem que não muito abertamente, porque quem se pôs realmente nesse campo de batalha sobre a reencarnação foi Kardec. Mas ele revelou-se também como sociólogo, eminentemente cristão, ao dialogar com os espíritos sobre questões sociais. Nós vimos que nós já vimos Kardec como teólogo, agora estamos vendo como sociólogo. Ele pôs em evidência temas que outras religiões, só décadas mais tarde, viriam discutir. Assuntos que são tratados hoje como conservação da natureza, através de cuidados com a flora e com a fauna, que nunca haviam sido objeto de cuidado das religiões. Encontram-se tratados em O Livro dos Espíritos, desde 1860, nos capítulos intitulados Lei de Destruição, Lei de Reprodução e Lei de Conservação. É um verdadeiro tratado de ecologia, que está no Livro dos Espíritos, né? Deixado de lado pelos teólogos, pelos filósofos, pelos discutidores religiosos de todos os tempos. Eu me lembro que eu tenho um livro sobre os filósofos do século XIX. Quando eu vi o título desse livro, numa livraria, eu comprei imediatamente o livro. E folheio rapidamente, buscando ali o grande filósofo do século XIX, Hippolyte Léon Denis Arrivai, que era o nome de Allan Kardec, que tomou depois o pseudônimo Allan Kardec, não encontrei. Talvez neste milênio, quando a humanidade mais liberta do ranço religioso puder examinar com clareza e com isenção a produção intelectual do século XIX, Kardec será citado, porque o mundo ainda não descobriu o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, infelizmente, não é estudado nem em cursos de ciências das religiões que já existem em universidade. Não estudam isso. Isso é um verdadeiro pecado lesa ciência. Porque em ciência das religiões, em O Livro dos Espíritos, há matéria suficiente para o desenvolvimento de muitas teses, se não dissertações de mestrado, mas sim teses de doutoramento. Tese de doutoramento. Mas o tempo é o grande justiceiro da vida. Vai chegar o tempo de Kardec e esperamos que nesse século XXI haja espaço para estudos, como tem sido, vagarosamente tem sido aberto o espaço para o estudo de Kardec. Em O Livro dos Espíritos, nós vemos lá na terceira parte, que nós chamamos as leis morais, né? A lei do trabalho,
A lei do trabalho também deveria ser objeto de estudos por aqueles, inclusive, que falam, que lutam pelo trabalhismo, etc., até por políticos, porque ali uma verdadeira tese em defesa do trabalhador, que, por ter conotação religiosa, não é citada. Mas a verdade está ali, um verdadeiro libelo contra a exploração do trabalhador no século XIX. Porque o trabalho, no meio religioso, era ensinado como castigo. Era ensinado como castigo, que Deus castigou o homem dando-lhe trabalho. Agora, ele é mostrado pelos Espíritos, através de Kardec, como oportunidade enobrecedora de colaboração na obra de Deus. E, ao fazer isso, a doutrina espírita não inova nada. Ela retoma o discurso de Jesus, porque Jesus veio à Terra e não se apresentou como um sacerdote, um teólogo. Não. Ele se apresentou como um carpinteiro. Era um carpinteiro. E a prática religiosa para ele, vamos dizer aí, dentro do nosso vocabulário do século XXI, né, ele era amador. Ele era um religioso amador, não era um profissional religioso. Lembremos-nos disso. E o Espiritismo veio exatamente, né, reviver essa característica no meio religioso, que aqueles que se integram à religião, né, não devem fazê-lo profissionalmente, como Jesus não o fez. Jesus era conhecido como carpinteiro. Isso está lá, desculpe, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6º, no versículo 2º e 3º, que Jesus, chegando a um templo, porque ele frequentava de vez em quando, aos sábados ele ia, ele era judeu, se ele não fosse, ele não seria nunca ouvido pelos judeus. E lá, a falta de alguém que falasse, ele tomou a palavra e fez uma pregação. Está bem escrito isso lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6º, versículo 2º e 3º. E ele foi brilhante na sua exposição, que alguns que estavam lá perguntaram: mas quem é esse? De onde ele vem essa sabedoria? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? E seus irmãos e suas irmãs não estão aqui conosco? Então está lá. Estranharam que aquele carpinteiro estivesse ali falando de coisas sagradas. Então Jesus, já adulto, ele era carpinteiro, conhecido como carpinteiro. E a tradição cristã aí sempre fala o carpinteiro e etc. Agora, as religiões na Europa do século XIX não se envolviam com aquela exploração desumana, cruel, que era levada aos operários. Não. A religião estava trancada, fechada nos templos. Ali dentro, sim. O homem era irmão do homem, mas lá fora, não. Lá fora havia uma exploração terrível. Em todos os campos, desde o campo mesmo, da roça, até a cidade. Kardec, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, nesse capítulo das leis morais, tem lá a lei do trabalho. E ele questiona ali a exploração do trabalhador. Os trabalhistas deviam conhecer isso, saber que a defesa do trabalhador não vem apenas através da política, não. A defesa do trabalhador está lá do meio religioso, né, trazida por Kardec. E ele pergunta aos espíritos sobre a responsabilidade que tem aqueles que militam na indústria, no comércio, enfim, em todo o setor produtor da sociedade,
exploram o trabalho do seu semelhante, e ele pergunta sobre as consequências dessa exploração. E os espíritos respondem. Ele pergunta através de um médium, né? E ele recebe essa resposta lapidar, né? Lapidar dos espíritos, né? Quando ele pergunta sobre a responsabilidade que tem aqueles que, usando o seu poder econômico, etc., impõem excessivo trabalho aos que lhes são subalternos. E os espíritos respondem, abre aspas, todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride as leis de Deus. Enquanto as vozes religiosas se calavam, Kardec inquire os espíritos com quem dialogou através dos médiuns, como nós dissemos há pouco, né? Trazendo de volta esse diálogo entre a terra e o céu. Ele inquire os espíritos a respeito do direito do trabalhador de repousar depois de ter dado o vigor de sua juventude em trabalho. Ele questiona, mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Lembremos-nos, minhas irmãs e meus irmãos, isso em pleno século XIX, lá pelos anos 1850 e pouco, ele estabelece esse diálogo com os espíritos, preocupado com o velho que precisa trabalhar para ganhar, ele não tem com que viver, mas ele não pode mais trabalhar. E a resposta lapidar, que deveria servir de epígrafe e inspiração para muitos discursos sociológicos e também religiosos, é a seguinte: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Então foi a primeira voz no ambiente religioso, pelo menos na Europa, que se levantou em favor do trabalhador. A voz dos espíritos através de Allan Kardec. Só 31 anos depois da edição definitiva de O Livro dos Espíritos, que saiu em 1860, a encíclica Rerum Novarum, em 1891, revela algum despertamento do meio católico para o tema. E essa obra, Rerum Novarum, é citada aí, em todos os lugares, como sendo a faísca que abriu, assim, as mentes, para iluminar as mentes a respeito do direito do trabalhador, pelo menos sob a ótica religiosa. Não. A primazia é de O Livro dos Espíritos, em 1860, através de uma pergunta de Kardec e de uma lapidar resposta dos espíritos. Relativamente à escravidão, existente ainda no Brasil, nos Estados Unidos e em Cuba. Alguém vai dizer, também em Cuba. Mas nos Estados Unidos também havia escravidão. Os poderes religiosos se mantinham calados, até então impedidos de erguer a bandeira abolicionista, por estarem comprometidos com aqueles que se beneficiavam com o trabalho escravo. Nós não estamos fazendo acusações, minhas irmãs e meus irmãos, mas temos de ter consciência do valor da mensagem de Kardec e da oportunidade desse trabalho. E de quanto foi marginalizado esse trabalho, e até hoje ainda é marginalizado por muitos setores. Mas contra esse ignominioso domínio de um ser humano sobre outro, manifestaram-se os espíritos, falando em nome de Deus, graças às perguntas de Kardec, que, com isso, inseriram conceitos de moral religiosa num campo eminentemente social. Mas ninguém fala, ninguém cita Kardec.
mas houve influência sim. Agora lembremos-nos também dos direitos das mulheres. Direitos das mulheres. 9 anos antes da publicação da monumental obra Sujeição das Mulheres, de Stuart Mill, um escritor inglês, essa obra é tida como uma das molas propulsoras do movimento feminista na Europa. Kardec publica o diálogo que manteve com os espíritos superiores, através da mediunidade, e os comentários que esses espíritos fizeram, analisando a igualdade dos direitos do homem e da mulher, enquanto as demais correntes cristãs mantinham, e ainda mantêm em seu próprio seio, posições altamente discriminatórias, em que a mulher continua como subalterna, malgrado os exemplos dignificantes de Jesus, que mantinha mulheres no seu colegiado, no seu grupo. Ao perguntar aos espíritos, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? O codificador demonstra conceituar o casamento como ato eminentemente moral, mútuo compromisso assumido no âmbito da consciência de um homem e de uma mulher, acima de qualquer bênção sacerdotal ou da assinatura de um documento civil. Evidenciada por Kardec há mais de um século, essa visão que se tem hoje, cada vez mais prospera o entendimento de que ninguém casa ninguém, as criaturas se casam e só elas são responsáveis pela manutenção do vínculo livremente estabelecido. Porque, na verdade, hoje as religiões já estão falando, já não falam mais, eu os caso em nome de Deus, como falavam antigamente. É bom a gente ser velho porque se lembra dessas coisas, né? É testemunha de muita coisa. Hoje dizem que abençoa o casamento, né? Abençoa o casamento. Agora, é digna também de nota a posição do codificador, pois se de um lado esclarece, libertando a criatura dos grilhões criados por uma bênção sacerdotal, pretensamente dada em nome de Deus, ele liberta a criatura. Por outro lado, chama a atenção para os compromissos assumidos perante o altar da sua própria consciência. Porque quando se atribui a uma criatura o poder de abençoar e de estabelecer vínculos, a criatura não sente a sua responsabilidade. Agora, Kardec atribui ao casamento, o valor que ele atribui ao casamento está perfeitamente explicitado no comentário feito ao tratar do assunto. Porque Kardec pergunta sobre a abolição do casamento, né, que hoje está muito em voga. E a resposta dos espíritos é essa. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Ora, então, se o Espiritismo não advoga a tese da indissolubilidade do casamento, pelo contrário, registra que nós temos livre-arbítrio, podemos nos unir e nos separar. Agora, chama a atenção da responsabilidade da criatura ao assumir esse papel. E também discute muito ali no Livro dos Espíritos o papel da família. Como era vista a família à época de Kardec? À época de Kardec, a família era vista como lar abençoado, etc, 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 mas não, a religião não entrava assim na conscientização dos pais a respeito da sua função.
não discutiam o papel da família porque julgavam-na estabelecida em função de um sacramento ministrado em nome de Deus. Mas Kardec, antevendo atitudes e questionamentos futuros, analisa e discute com os espíritos superiores o papel do instituto familiar e obteve respostas esclarecedoras dos espíritos, muito esclarecedoras, situando a família como núcleo insubstituível da educação humana, núcleo formado não em função de uma evolução social, mas decorrente de desígnio divino. Por isso, o Espiritismo já tinha resposta antecipada às duras contestações que viriam décadas mais tarde, quando regimes totalitários pretenderam instituir um modelo de educação da criança pelo Estado. E mais tarde ainda, através das propostas de vida livre levadas a efeito pelos hippies e daqueles que lhes partilharam as ideias. Ao assumir veemente combate contra a pena de morte, aqui tratamos de outro assunto, né? Enquanto setores religiosos se mantinham religiosos ou mesmo coniventes, Kardec tira o não matarás de dentro dos templos, levando-o à discussão penal e social, antecipando-se em décadas a campanhas que surgiriam bem mais tarde. Nós sabemos, né, que a pena capital foi amplamente usada, inclusive por setores religiosos. Bem, outra faceta do espiritismo, da atuação de Kardec. O imenso abismo cavado entre a ciência e a religião pelos estudos de Copérnico e Galileu alargou-se mais ainda com a publicação da obra Da Origem das Espécies, de Charles Darwin. Coube a Kardec o papel histórico de construir uma ponte luminosa, ligando ciência e religião. Contestando o criacionismo, põe em evidência a evolução do espírito, evolução que caminha par e passo com a evolução física, demonstrada por Darwin, ao tempo em que resgata diante da consciência humana um dos atributos básicos do ser supremo, a justiça. Tudo promana de uma mesma fonte. Todos partimos de um mesmo ponto, dotados da mesma potencialidade evolutiva, conforme ensinaram os espíritos. Abre aspas. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Questão 140. Mas nós nos lembramos de uma frase de Jesus que também não é explicada, não é estudada pelos teólogos, quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, apresentando o verdadeiro desafio evolutivo ao homem, à criatura humana. Está registrado por Mateus no capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que quis dizer Jesus com essa frase? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mas eu não tenho luz, Senhor. Eu não sou como esses espíritos iluminados. Eu não tenho luz. Tem sim. Você tem a luz dentro de você, por herança divina, justa, que Deus distribui igualmente a todas as criaturas. O que é evoluir, progredir? É
fazer um esforço de revelar essa luz divina que nós temos dentro de nós, essa potencialidade angélica que toda criatura traz dentro de si. Então, a evolução, o esforço evolutivo é esse. A luz está dentro de mim, como espírito imortal. Ainda não brilha, porque eu não aprendi a fazê-la brilhar, como Jesus a faz, como os espíritos superiores fazem. Mas nós temos a mesma luz que Francisco de Assis, que os grandes luminares da humanidade têm. Mas por que ela não resplandece? Por que ela não aparece? Porque nós ainda não evoluímos. Aí está a lei da evolução. É a parte a lei da evolução, ela está mostrada espiritualmente por Allan Kardec, ao lado da lei da evolução mostrada por Darwin, no aspecto físico. Então, essa evolução que o espírito faz ao longo dos milênios sucessivos, ela é resultante, essa evolução é resultante do esforço do espírito. Por isso Jesus fala, né, que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Agora, se o professor Hippolyte Léon Denis Rival tivesse publicado suas obras sem revelar os diálogos com os espíritos e o seu aspecto religioso, por certo, a França o teria incluído entre os seus filósofos, conforme já o fizera entre os seus grandes educadores. E até pode-se dizer grandes deseducadores também, né? Porque muitos espíritos que produziram obras, né? Que vem, por exemplo, Augusto Comte, que publicou aí a sua obra, né? Negando completamente tudo aquilo que é metafísico, tudo aquilo que não pode ser, a sua obra chamada Metapsíquica, que não pode ser mensurado fisicamente. Agora, no decorrer desse milênio, quando o ranço religioso e o academicismo enfatuado se fizerem menos presentes e quando não mais estiverem tão distanciados das verdades do Evangelho puro, Kardec certamente será estudado nas universidades. Será descoberto como um gênio do século XIX, maravilhando espíritos que já terão reencarnado para o estabelecimento de diretrizes educativas dos tempos novos. Nessa ocasião, terão dificuldade em situá-lo numa área do saber humano, face ao domínio revelado por ele no campo da sociologia, do direito, da educação, da filosofia e principalmente da teologia. A marca inquestionável da sua condição de grande missionário é o fato de o seu pensamento não estar preso ao lugar e à época. Seu pensamento vigoroso projeta-se no futuro, numa antevisão terrena dos caminhos da humanidade. Espiritualmente falando, não é antevisão, não é uma antevisão, é simplesmente a recordação dos temas humanos que mereceram seu estudo e a sua meditação, a sua preocupação no mundo espiritual, sua análise minuciosa no espaço antes de se reencarnar lá na França. Guardadas as devidas proporções, não queremos aqui fazer uma comparação com Jesus, mas são os grandes missionários, Kardec e outros que existiram. Guardadas as devidas proporções, é o mesmo fenômeno que se deu com Jesus, que, transcendendo os conhecimentos, os interesses, as aspirações, a própria cultura da época, fez abordagens de assuntos incomuns e deixou ensinamentos e diretrizes evolutivas para os séculos por vindouros, como nós estudamos agora. Porque isso que nós apresentamos aqui, meus irmãos,
representa uma interpretação simples, mas profunda, dos ensinamentos de Jesus, aplicados à vida e não aos tempos. Que Jesus nos abençoe